Bem, boa tarde, companheiros e companheiras. Eu sou Pedro Costa, sou atualmente presidente da Sindoeste, que é o Sindicato dos Docentes da Universidade Estadual do Ceará, seção sindical do Andes, né? E venho aqui a esse convite feito pelo companheiro Vital a fazer alguns comentários sobre um momento que é crucial para a sociedade brasileira, né? Mas vale dizer que as eleições de outubro elas ganham uma importância geopolítica, inclusive, haja vista as últimas movimentações observadas por parte do governo dos Estados Unidos, né? Hoje mesmo, né, há poucas horas, a gente teve aí conhecimento da carta do Marco Rubio endereçada ao filho do Jair Bolsonaro, enfim, então há uma nítido desejo de interferência nas eleições e é importante também ressaltar os resultados recentes do Peru e da Colômbia, né, que nos coloca mais atenção sobre esse processo, né. Temos muitos desafios, né? O primeiro deles é evitar que a extrema-direita retorne à presidência da República, então temos que cerrar fileiras, as entidades do serviço público, né? Independente aí das concepções que temos, né? Mas há um cenário desenhado, né? De uma polarização, uma eleição quase que plebiscitária, que tem os seus problemas, não há dúvida, né? Questões a serem colocadas, sobretudo para o lado progressista, né? Nós que somos do campo da classe trabalhadora, né? Mas também temos críticas, né? Mas nesse momento é crucial cerrar fileiras e evitar a extrema-direita retomar a presidência da República. E, além disso, né, outro grande desafio é renovarmos profundamente o Congresso Nacional. Este Congresso que, na atual legislatura, ficou conhecido como Congresso Inimigo do Povo, justamente por pautar, né, demandas impopulares, né, tocando aí na última legislatura as pautas impopulares, né, em detrimento de outras pautas mais importantes, como é o caso da luta contra a escala 6x1, né, que depois de muita luta foi pautado, mas o comportamento em geral de quem comanda a maioria, né, que comanda as casas, sobretudo a Câmara Federal, né, precisa de fato aí passar por uma urgente renovação, né? Tanto a Câmara Federal, os deputados, né, como também o Senado. Né? O Senado também aí tem uma importância decisiva, visto, né, a movimentação que a extrema-direita, né, já esboça em relação ao controle sobre o STF, né, essa instituição que também, evidentemente, aqui não fazer um louvor acrítico, né, mas, inegavelmente, o STF se comportou como guardião da Constituição, das instituições democráticas. Então, é um grave risco de retrocesso, uma mudança na composição dessas casas, dando uma maioria, né, ainda maior a esses grupos, né, que não têm compromissos com as maiorias sociais, com a classe trabalhadora, com a luta das mulheres, da juventude, das crianças, enfim, dos negros e negras, LGBTs e por aí vai, né. Então, nós do serviço público, né, então temos que estar cerrado fileiras, né, nesses desafios e temos questões em parte específicas e outras não tão específicas assim, como é o caso da reforma administrativa, que atinge diretamente nossas carreiras, mas significa uma destruição, uma dilapidação de políticas públicas, né? As políticas públicas, o serviço público em geral, ele é considerado o salário indireto da classe trabalhadora. Então é importante aí mantermos essa nossa disposição de luta, garantir que a extrema-direita não retorne à presidência da República, renovar profundamente o Congresso Nacional, observar bem as candidaturas colocadas e os campos a qual eles estão vinculados e garantir as mobilizações, né? Evidentemente, fazer essa disputa eleitoral, mas não deixar de lado as mobilizações que essas sim que vão garantir que avance os nossos direitos, né? Então é importante aí lutar nas urnas, né, mas também nas ruas e nas redes para conseguirmos avanços para as classes trabalhadoras do nosso país. Eu saudar o Pedro, né, do Sindoeste. Foi excelente a colocação dele. A gente tem... ele tocou na questão da reforma administrativa, que eu toquei anteriormente. É muito no que ele falou. A gente tem que entender que o serviço público ele tem que ser pautado por quem faz o serviço público e por quem recebe, né? Quem quem está na ponta do serviço público recebendo o que a gente entrega, né, como servidor, que é o povo, né? Não é uma meia dúzia de pessoas no Congresso e da Faria Lima, do SESC,
Senai. Não, tem que ser quem está atuando, tá? E a gente tem que estar junto com a população, mostrando que o nosso serviço vai melhorar com quem constrói com a gente o serviço público, né? Que é o povo, que são congressistas que olhem e que percebam a importância do serviço público, né? E aí vem um outro ponto que ele muito bem colocou, a questão do Congresso, né? É importante a gente não permitir que volte via eleições a extrema-direita ao poder, mas que nesse âmbito, né, nessa conjuntura, pela dicotomia que a gente vive na política brasileira já há anos, que seja colocada a reeleição do presidente Lula, tá? O fato de a gente ponderar que o Lula tem que ser reeleito não quer dizer que a gente não tenha críticas ao governo. Claro que tem. Como o Tancredi muito bem colocou, não está no mundo ideal, né? O governo não atendeu tudo que o serviço público solicita, tem demandado um acúmulo de anos sem escuta. Mas ele ainda atende, né? Ele ainda sinaliza, ele ainda caminha junto com as categorias, tá? E com o povo, principalmente. Então, é importante que a gente faça esse voto, o voto de peito aberto, um voto crítico, mas que se vote na reeleição do Lula. Isso tem que tem que sair em cima do muro mesmo. E a gente, principalmente, renove o Congresso. O Congresso muitas vezes tem barrado, muitas vezes tem atacado o povo, tem colocado políticas e princípios que colocam o povo como chacota, e a gente tem que o povo e o serviço público também, o servidor público. Então, a gente tem que renovar esse Congresso. E aí, se o Vital me permitir a audácia, o fórum, eu falo como coordenador do fórum, o fórum está propondo e vai caminhar para que a gente crie uma plataforma de princípios e propostas do serviço público para que aqueles parlamentares que sinalizarem positivamente para essa carta, a gente oriente, esses são os parlamentares que vão andar com o povo e com o serviço público. Então, é isso, e espero que a gente consiga caminhar e construir esse documento. Tá?